Jesus, consagra mais ainda. Diga, abençoe esta rosa. Diga, meu Deus, eu irei levar para a minha casa. E quando esta rosa chegar na minha casa, diga, vai acontecer um milagre. Diga, Senhor Jesus, consagra essa rosa com o teu poder. Diga, meu Deus, que essa rosa seja consagrada pelo teu Espírito. Diga que assim seja. Diga amém e graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Vamos cantar esse louvor de novo, cara. De glória em glória, muito bonito. Vamos lá. De glória. Abra sua e mostrarei ao mundo de glória em glória que vejo. dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Deus abençoe a todos. Amém. Gente, preste atenção em uma coisa aqui importante.
Eu quero que você, por gentileza, não converse agora. Eu peço a sua atenção para você entender o que nós vamos pregar para você. Então, se você começar a levantar, você acaba tirando a minha atenção. Então, peço a todos, em nome de Jesus, que você se posicione nos seus lugares. Eu quero que você se posicione, se entender a palavra de Deus. Amém? O que eu vou ensinar para você. Diga graças a Deus. Preste atenção, pessoal, numa coisa. A Bíblia conta que Jacó, ele enganou seu irmão. Ele tirou do seu irmão o direito que não pertencia a ele, sim ao seu irmão de primogênito. Naquela época, os primogênitos, eles tinham um direito. Quando o pai vinha a falecer, então aquele filho, o primogênito, ele recebia a bênção. Antes da morte do pai, ele recebia a bênção para assumir o lugar do pai. E a Bíblia conta que a mãe de Jacó, ela incentivou Jacó a roubar e tomar a bênção do seu irmão. Por isso Jacó, ele acabou tendo que fugir para não morrer, porque o irmão de Jacó queria matá-lo, porque ele roubou o seu direito de ser o direito da primogenitura. Então, preste atenção em uma coisa. Quando Jacó saiu da casa dos pais, ele caminhou pelo deserto, ele levou pão, ele levou água, ele teve tudo, gente. Ele teve tudo. Quando Jacó chegou no deserto, salteadores, roubadores, pessoas que viviam roubando no deserto, pegaram Jacó, tomaram tudo que Jacó tinha e deixaram Jacó sem nada, sem nada. A única coisa que sobrou para Jacó foi uma botijinha de azeite, a qual aquela botija de azeite representava tudo que ele tinha ali naquele momento. A Bíblia conta que Jacó, ele não tinha ninguém para consolá-lo, ele não tinha ninguém para estar aconselhando, ajudando, ele estava só no deserto. Jacó, ele estava em um lugar aonde ele não tinha um conforto, aonde ele não tinha uma cama, aonde ele não tinha um travesseiro, aonde ele não tinha nada. Então, o que aconteceu com a vida de Jacó? Deus, ele apareceu para Jacó através de um sonho, e Deus fez algo acontecer na vida de Jacó que foi algo impactante. Cadê esse cara, pastor? Cadê esse cara? Bora aqui. Eu peguei essa escada só para te mostrar como funciona. Toda essa escada, preste bem atenção, ela não tem saída para a direita ou para a esquerda, ela é sempre reta. Ela tem um local, um lugar determinado, onde quando você termina de subir, você vai parar. E a escada, ela é composta de vários degraus, né? Tem o primeiro, tem o segundo, o terceiro, tem escada que tem 50 degraus, 100 degraus, e assim por diante. Então, o que aconteceu? O que acontece hoje na nossa vida? A gente, quando começa a subir os degraus, nos primeiros, você começa a sentir que há uma luta espiritual, uma batalha, uma guerra. E você percebe que quando você quer subir o primeiro degrau, acontece de tudo
de tudo para você poder não chegar no segundo. E você começa a lutar, você vai lutando, começa a subir o primeiro, e você vai lutando, e você vai até chegar. Só que quando você chega aqui em cima, você pensa assim: agora acabou, agora eu consegui, conquistei, cheguei onde eu queria. Só que quando você chega no último degrau da escada, é aonde vai começar a acontecer toda a tempestade do mundo. É aonde vai se levantar os piores demônios. É aonde as pessoas vão se levantar contra você. É aonde você vai começar a enfrentar diversas lutas, porque você chegou aonde queria. E o mal agora, ele tem uma responsabilidade de tirar você do lugar que você chegou e fazer você voltar tudo de novo. Então, quando Jacó, ele estava no deserto, ele não tinha nada, pessoal. Para que serve uma pedra? Para que serve uma pedra? Jacó não tinha nada. A única coisa que ele encontrou, quando ele estava cansado, foi uma pedra. Escuta bem. Jacó pegou a pedra e colocou em um lugar para fazer da pedra o seu travesseiro. Às vezes, escuta bem isso, na vida, todos recebemos pedradas. Não jogue fora as pedradas que você recebe. Pegue as pedras, faça dela o seu travesseiro. Jacó, ele usou uma pedra e fez dela o travesseiro. Ele deitou sobre a pedra. E quando ele deitou, ele teve um sonho. Ele teve um sonho, e um sonho muito, mas muito forte. E no sonho ele via uma escada. A escada também representa o caminho, pessoal. A escada também representa um caminho. A escada também representa um caminho que você tem que trilhar para chegar onde você quer. E Jacó, ele deitou na pedra e viu uma escada que pegava da terra e ia até os céus. E quando ele viu essa escada nos sonhos, era Deus dizendo assim: olha, nos seus caminhos eu estou, Jacó, com você. Quem está entendendo aqui, pessoal? E quem crê que Deus está nos seus caminhos, levante as suas mãos. Você pode dar glória a Deus? Você acredita que Deus também está nos seus caminhos? Então eu vou ler aqui, antes de fazer uma demonstração para você. Diz assim, capítulo 28 de Gênesis, versículo de número 10. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Diga graças a Deus. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os seus anjos, e os anjos de Deus, subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Levante a sua mão, diga assim comigo: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse dessa terra. Diga: eu tomo posse de que o Senhor está comigo. Pare um pouquinho, gente. Olha, Jacó estava sozinho. Jacó não tinha ninguém, absolutamente ninguém com ele. Olha bem para mim aqui. Jacó estava em um lugar que somente era ele e Deus. Ele não tinha mais nada. Algumas roupas de Jacó foram roubadas.
a comida que ele tinha tomaram. Olha bem para mim, a única coisa que sobrou para ele foi o azeite. A única coisa, e ele encontrou o quê? Uma pedra. Quando ele sonhou, ele viu que a escada chegava até o topo do céu. O que Deus está nos mostrando? Ele estava dizendo para Jacó: Jacó, o caminho aqui é esse. O caminho é para você chegar até os céus. O caminho não pode ir nem para a direita e nem para onde, gente? E nem para a esquerda. Deus estava dizendo: Jacó, percebe que no caminho você não está só? Percebe que você olha para um lado, não vê ninguém, para o outro não vê ninguém, mas eu estou mostrando que eu estou contigo. Quem crê que Deus está com você? Então diga comigo assim: eu creio que Deus está comigo. Diga assim: eu creio que Deus está comigo. Olha bem para mim, Ele está com você até mesmo quando você se sente só. Ele está com você até mesmo quando não tem ninguém do teu lado. Ele está com você até mesmo quando o caminho parece ser difícil. Subir escada não é fácil. Subir escada não é fácil. E quando você quer subir, quando você quer crescer, quando você quer vencer, escuta, não é fácil. Às vezes você começa e quando você chega em um certo lugar, você fala: agora eu consegui o que eu quero. Agora eu já consegui, já me batizei, agora estou na igreja, agora... Então, graças a Deus, consegui o que eu quero. Só que você não entende que quando você começa, é uma luta. Quando você vai seguindo, é outra luta. Cada degrau é uma guerra. Mas quando você chega no último, a guerra aumenta. Porque agora o diabo, ele tem uma meta: fazer você sair do lugar que você chegou e voltar para trás. Olha para mim, o diabo, ele tem vontade de fazer você retroceder. Ele tem saudade de pessoas que estão no nosso meio que bebia. Ele tem saudade de pessoas que estão aqui que se drogava. Ele tem saudade de pessoas que estão aqui que não confiavam nele. Olha para mim, de pessoas que estavam doentes e Deus curou. O diabo tem saudade de você. Ele não desistiu de você. Ele não desiste de você. Agora, o caminho não é fácil. O caminho tem subida. O caminho tem degraus. O caminho, ele vai ter as dificuldades que você vai ter que passar. Agora escuta bem o que eu estou falando para vocês aqui. Jacó teve um encontro com Deus. Não foi quando ele estava bem, foi quando ele estava mal. Jacó teve um encontro com Deus, não foi quando tudo ia bem para ele, foi quando tudo estava mal. O melhor momento para você, Deus está falando com você, rapaz, é quando você está só, é quando ninguém está do teu lado, é quando tudo está contra você. Deus está dizendo para você: eu quero ter um relacionamento contigo. Deus está falando com você. Ele está dizendo: eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero nascer no teu coração. Eu quero mudar a tua vida. Quem está entendendo? Então a gente percebe que como é que se faz de travesseiro uma pedra? Ele pegou uma pedra e fez o seu travesseiro. Você imagina você passar a noite com a cabeça numa pedra? Jacó fez isso. Jacó fez isso. Vamos ler aqui? Eu parei no versículo 14, não é isso? Diz assim: a tua descendência será como o pó da terra. Estende-as para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, o que é que está escrito? Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da onde? Eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a esta terra
porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Quem crê que Deus está aqui? Você acredita que Deus está aqui? Repita comigo em voz alta: Deus está neste lugar. Mas eu não sabia. Agora eu queria que você perguntasse para mim, pastor Ivan, por que eu não sabia que Deus está aqui nesse lugar? Pergunta você para mim. Porque se você soubesse, você levava a sério. Se você soubesse, você não faltava culto, não quebrava a campanha, você fazia tudo certo. Você tinha temor, você obedecia, você não ficava dando mole para o diabo. Se você soubesse, você valorizava o lugar que Deus te colocou. Você não queria procurar outro lugar para se sentir melhor, confortável, para ter aquilo que a sua vontade quer ter, mas você queria estar onde Deus te colocou para ter aquilo que Deus quer que você tenha. Então escuta o que Deus está falando com você. Escuta o que Deus está mandando para você. Jacó, ele estava em uma situação muito ruim. É muito fácil quando você está bem, quando você tem tudo, quando você tem dinheiro, quando você está passando por uma situação boa. Você vai estar cercado de pessoas do teu lado, pessoas que gostam de você, que vai te beijar, que vai te abraçar, que vai dizer que você é legal, que vai até mentir para você, que vai aceitar os seus erros, só para não perder a tua amizade, porque sabe que você pode proporcionar alguma coisa para ela. Mas no momento que você perde o que você tem, passa a não ter nada, ali o seu valor acaba, e ali você não tem valor nenhum. Então olha no versículo de número 17. E temendo disse: quão terrível é este lugar. Quão temível é este lugar. É a casa de quem? De Deus. A porta, da onde que é a porta? Então aqui, a igreja é a porta da onde? Você vai se perder se você quiser. É o meu aviso para você. Se você sabe que aqui é a porta que vai entrar para os céus, você vai ficar de fora se você quiser. Se você sabe onde é a casa, se quer dormir na rua, é um problema teu. Só que você depois não vai poder se queixar que você não teve um pastor que pregasse para você. Escuta bem uma coisa: você não vai poder falar que não tinha um homem de Deus ensinando você. E para você entrar nesse lugar, ter acesso aos céus, é fácil. É só você querer. É só você renunciar às suas vontades. É só você descer do pedestal. É só você tirar o orgulho que você tem, a vaidade que você tem, tirar esse costume maligno que você tem com você, de muitas das vezes querer ser melhor do que os outros. Para você chegar no céu é fácil. É só você deixar de querer ser o que você é e querer ser o que Deus quer que você seja. Preste atenção. No versículo de número 18 diz assim, vamos lá, verso 18: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto, por quê, queridos? Por travesseiro, e a erigiu em colunas, sobre o cujo topo entoava o quê? O que ele entoava no topo, em cima da pedra? O que ele colocava na pedra? Escuta bem. Dá para pegar aqui? O que ele colocava na pedra? Ele colocava o azeite na onde? Só que você vai entender, tá, gente? Eu vou te explicar isso aqui. Naquela época o azeite era algo raro e muito caro. Você sabia que o azeite naquela época ele tinha o poder também de comprar as coisas? As pessoas compravam com azeite, dava um pouco de azeite, eu quero a sua Bíblia, toma um azeite e está tudo certo. Jacó, ele só tinha aquele azeite, e
foi dada uma ordem que quando ele chegasse na casa do tio, que ele tomasse uma das mulheres ali e casasse com ela. Mas naquela época, para casar, tinha que ter um dote. Você tinha que pagar. E agora? O que ele tinha era um pouco de azeite, uma pedra. Jacó não tinha mais nada. De repente você está aqui nessa reunião, você vai sair desse culto, vai para casa, não tem nem o que comer em casa. De repente você vai sair daqui e você vai para casa, e chegar na sua casa você não tem paz. Chegar na sua casa você não tem alegria. Você não tem nada. Você está sendo humilhado. A senhora está sendo humilhada. Você está vivendo momentos que você não desejaria para ninguém. Mas escuta, Jacó estava vivendo isso. E ele pegou o azeite e ele fez isso aqui. Ele derramou o azeite sobre aonde? O que significa derramar o azeite sobre um lugar que ele deitou a cabeça? O que significa deitar o azeite em um lugar que ele colocou a cabeça? Significa que Jacó selou uma aliança com Deus, fez um voto com Deus sobre aquela pedra. Quem está me entendendo? Jogou pedra em você, recebeu pedradas. Escuta bem, pegue as pedras, junte e faça um travesseiro, é lugar para deitar a cabeça e sonhar. Ele sonhou na pedra. Escuta uma coisa, Deus está querendo mudar a vida de pessoas aqui nesta manhã. Eu estou com quase 15 pontos na boca, não era nem para estar aqui agora falando com você. Deus está querendo mudar a sua vida. Deixe de ser o que você tem sido. Deixe de ser o que você tem sido. Você tem sido o que você quer ser. Deixe de ser o que você tem sido. Passe a ser o que Deus quer que você seja. O que é que Deus quer que você seja? O que é que o Espírito Santo quer que você seja? O que é que Ele quer que você seja? Jacó não tinha nada. O que significa, pastor? Jacó estava na dependência de Deus. Jacó estava na dependência de quem? De Deus. Jacó não tinha nada, estava na dependência de Deus. Às vezes, sabe por que você não vai para frente? Sabe por que a sua vida não muda? Sabe por que você continua ainda do jeito que você está? Levanta a cabeça, olha para mim. Não baixa a cabeça nesse momento não. Olha para mim. É porque muitas das vezes você tem vivido a sua vida dependendo de tudo, dependendo dos outros. Você depende de todo mundo. Agora você depende de Deus. Para que você depende de Deus? Porque se você vivesse na dependência de Deus, você não estava com seu coração cheio de mágoa. Se você vivesse na dependência de Deus, você não estava aí questionando que ninguém te ajuda. Se você vivesse na dependência de Deus, você não estava baixando a sua cabeça. Jacó tinha tudo para desistir. Jacó tinha tudo para acabar com a vida dele. Mas tinha tudo. Mas o que é que Jacó fez? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ele tinha tudo para desistir, mas aquela pedra foi o começo de uma nova história para a vida de Jacó. Quem está entendendo, pessoal? Aquela pedra foi um lugar aonde tudo começou a mudar na vida de Jacó. Então deixa eu te falar para você entender melhor. Você vai chegar, você chegou na igreja, você se batizou, você subiu um degrau, se batizou, você subiu um degrau, largou os vícios, subiu outro degrau, parou de fazer um monte de besteira que você fazia, beleza, mais um degrau, está na igreja, tem Bíblia, está firme, está forte, subiu mais um degrau. Só que quando você
chegou aqui, no último degrau, você falou assim: agora eu estou tranquilo. Você já não ora mais, você está na igreja, não obedece mais, não obedece, está na igreja, não faz nada certo, está na igreja com o coração cheio de mágoa, está na igreja cheio de rancor, está na igreja, fala para mim, não jejuma, não tira um momento para orar de madrugada, dorme mais que a cama, ainda quer reclamar de Deus? Fala para mim. O diabo deu a você uma sensação de bem-estar. Está tudo bem, você chegou onde você quer. Você já tem um cargo na igreja, você já é isso na igreja, você tem uma Bíblia. Você vai no culto tal dia, vai no culto tal dia, vai no culto tal dia. Está tudo legal. E você parou a sua vida. Você parou. Você nem prazer de ir no monte você tem mais. Se eu chamar você para o monte, é um monte de desculpa. Não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não posso por causa daquilo outro. Mas olha para mim. A porta dos céus está aberta. A decisão é sua. Se você quer entrar ou se você quer continuar do lado de fora. Olha que bíblico, pastor, para você entender. Obrigado, Diogo. Só para você entender, eu vou ler o versículo 20 aqui. Vou ler o 19. Diz assim: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó o quê? Um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, seja nessa luta que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que o quê? Então Jacó estava sem pão e estava sem o quê? Sem roupa. Ele não tinha. Escuta, olha o voto, olha a pedra. Olha o voto. O voto foi a pedra. Sabe por que muitos aqui não prosperam? Porque tem a mão fechada. Sabe por que você quer ouvir a verdade mesmo hoje aqui? Você quer ouvir? Até você que está em casa. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque tem a mão fechada. Você quer vencer? Abra a mão e faça voto. Faça prova de Deus. Faça prova. Já viu canudinho quando você vai numa lanchonete, tomar um suco de laranja, aí te dá um canudinho? Como é que a gente usa o canudinho? Bota lá e fica. Tem pessoas que é assim. Ela só puxa para dentro e não joga nada para onde? Ela quer tudo de Deus, mas não faz nada para Deus mudar a vida dela. É ruim, tem um coração ruim, perversa, tem um coração grudado no dinheiro. Não, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho condição, porque isso, aquilo. Olha para mim, quanto você já perdeu na sua vida? Quanto de dinheiro você já gastou aí fora? Quanto de dinheiro você já gastou com remédio? E Deus? Onde é que Deus está? Então vamos lá. Ele falou assim, olha o que Jacó falou. Versículo de número, vou ler aqui o 21. Diz assim: de maneira que eu volte em paz para a casa de meus. Então ele também não tinha o que? Paz. Então o Senhor será o meu. Quer dizer, ele precisava de pão, de roupa, de paz. Ele precisava de tudo, mas ele não tinha como comprar nada. Agora ele faz um voto com Deus. Eu quero fazer um voto com você. Quem aqui você quer que esse mês ele se transforme o melhor mês da sua vida? Não, gente, se for para levantar a mão e levantar para levantar, então não levanta. Mas se for para você hoje sair daqui abençoado, então você levanta. Quem aqui você crê que esse mês vai ser transformado em um melhor mês da tua vida? Quem aqui tem dinheiro na rua para receber e não recebe?
Quem aqui você está com sua vida financeira toda amarrada? Seja sincero, não minta para Deus não, porque Ele te conhece. Levanta a mão. Quem aqui está tudo dando errado para você? Pastor, eu estou. Então escuta bem. E você que não está, então não para no degrau não. Continue lutando. O que eu quero fazer com você? Essa pedra, ela vai permanecer aqui no altar. Ela vai permanecer aqui nesse altar. E você vai fazer um voto com Deus. Você vai derramar aqui, o azeite. E você vai orar essa semana toda. E eu vou orar por você. Qual é o sonho que você tem? Jacó viu uma escada que pegava, ia lá nos céus, anjos subia e descia. Anjos estavam no caminho. No caminho. Quem crê que anjos estão nos seus caminhos? Então escuta. Eu não era nem para estar aqui agora. Eu não era nem para estar aqui agora. Eu estou aqui porque eu sou da fé. E quem é da fé não se deixa parar por nada e nem por ninguém. Então escuta. Eu quero fazer um voto com você. Um valor simbólico para toda igreja participar. Para toda igreja participar. Do grupo jovem, todo mundo participar. Eu vou fazer aqui um voto com você, um valor de R$100. E você vai lutar essa semana. Você vai ter essa semana e a outra semana para lutar. Sem ser no domingo que vem, no outro domingo é que você vai apresentar esse voto aqui no altar e vai derramar o azeite aqui no altar. Amém, pessoal? Amém. Escuta bem. Eu vou comer a Bíblia daquilo. É a palavra de Deus. Se você não crê, problema. Eu tenho fé para te abençoar. Porque quem tem fé para pedir, tem fé para dar. E eu estou dando para você o que eu tenho fé para fazer. Pastor, eu creio. Eu creio. Eu quero mudar minha vida. Eu estou que nem Jacó. Jacó estava foragido. Jacó estava sofrendo. Jacó não tinha nada. Escuta. Não sei, de repente você está na mão de agiota. Você está na igreja na mão de agiota. De repente você está aqui e você está tão endividado que você já desistiu de tudo. Eu não estou nem preocupado com o horário. Estou preocupado com você. Porque o caminho, a porta dos céus é para levar para a salvação. Mas Deus falou para ele que a terra que ele estava deitado seria dele. Se você partir hoje, o que é que você tem para deixar para os seus filhos? Pastor, eu tenho isso, tenho aquilo. Não. Você não tem que deixar herança para ninguém. Você não tem que deixar nada para ninguém. O que você tem que deixar para os seus filhos é a fé. É o conhecimento do caminho que leva aos céus. É a escada que vai conduzir eles até onde? Aos céus.